Olá, o capítulo 19 do livro de Mateus, ele relata alguns ensinamentos. Então, Jesus, ele discute, ele apresenta uma questão, que é a questão hoje que muitos casais têm passado por dificuldades, que é a questão sobre o divórcio. A dificuldade para os ricos entrarem no reino dos céus, a importância de se tornar como uma criança para entrar no reino de Deus, E a parábola dos trabalhadores da vinha, que ilustra o princípio dos últimos serão os primeiros. Então, assim, ele traz algumas características, E eu vou ler para vocês o que ele fala, a questão do divórcio. Vieram a ele alguns fariseus e os experimentavam, perguntando: é lícito ao marido repudiar sua mulher por qualquer motivo? Então respondeu ele: não tendes lido que o Criador desde o princípio os fez homem e mulher? E que disse: por esta causa deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne, de modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Replicaram-lhe: porque mandou então Moisés dar carta de divórcio e repudiar? Respondeu-lhe Jesus: por causa da dureza do vosso coração, é que Moisés vos permitiu repudiar vossa mulher. Entretanto, não foi assim desde o princípio. Eu, porém, vou baixar um pouquinho o som aqui para vocês, que eu acho que ficou um pouco alto. Eu, porém, vos digo: quem repudiar sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada, comete adultério. Disseram-lhe os discípulos: se essa é a condição do homem relativamente à sua mulher, não convém casar. Jesus, porém, lhes respondeu: nem todos são aptos para receber esse conceito, mas apenas aqueles a quem é dado. Porque há eunucos de nascença, há outros a quem os homens fizeram tais, e há outros que a si mesmos se fizeram eunucos, por causa do reino dos céus. Quem é apto para o admitir, admita. Então, a questão do divórcio, Jesus deixa transparente que não convém, a separação, a não ser em casos, de adultério. E aí, nessa questão, ele também repudia, E depois, um outro texto que ele fala: Jesus abençoa as crianças. Versículo 13 ao versículo 15. Trouxeram-lhe então algumas crianças para que lhes impusesse as mãos e orasse. Mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, disse: deixai os pequeninos, não os embaraceis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. E tendo-lhes imposto a mão, retirou-se dali. Olha que maravilha. Jesus sempre ensinando que a gente tem que levar a criança para o reino de Deus. E que a gente tem que se tornar como criança para a gente ir para o reino de Deus, Então, os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Então, Jesus nos ensina de maneira maravilhosa com esse capítulo 19. Tá bom? Um grande abraço, que Deus abençoe sua vida. Até logo!